Não, eu Boa ia falar outra tarde, coisa. delirantes. Olha quem está aqui, Leonardo Torres. Vocês sentiram minha falta? Esses dois Ele mesmo fala de puta encheram muito o inflação do caralho. saco. Esses dois encheram muito o saco de vocês semana passada. Me contem. É, quando o Léo tá aqui, dizem que ele é o fiel da balança, né? Que Zé e eu, a gente tem uma mão mais pesada, para defender o Jung, Polícia do Pensamento, 1984, Big Brother, sei lá, essas coisas, né? Big, Big Brother. Você falou Big É, Brother. Eu eu fui tô, lá pro Big Brother Brasil. né, eu tô pensando no Grande Irmão de 1984. Aliás, eu acho que eu já falei aqui no Delirium, mas é, eu não sei se o pessoal sabe da onde vem o nome Big Brother. Acho que eu já falei aqui, que é do livro 1984, em que todas as casas tinham uma câmera, uma espécie de câmera que todos filmavam, que tudo era filmado o que todos faziam, né? E quem via essas câmeras era o Grande Irmão, mas aí tem uma curiosidade importante, né, pra gente olhar psiquicamente. O Grande Irmão, apesar de ter imagens dele, assim, estampadas pelas cidades e tal, nunca se via o Grande Irmão, né? Ele andando, ele falando e tal. Ou seja, o Grande Irmão era quase que uma ideia. Então, o que que isso quer dizer, psiquicamente falando? Que o Grande Irmão é a resultante das projeções que se fazem da imagem que se vê. E aí o Big Brother é muito interessante, né? Porque quem é o grande irmão, então, quem assiste o programa de TV Big Brother? Todo mundo que assiste e fica sentenciando os participantes a partir das próprias projeções. É um belo jogo psíquico, né? Muito Eu doido. nem, E eu no, nem sei do que a gente vai delirar hoje, mas e já no que. fundo, isso acontece, vai pro Big Brother, pra cada integrante do Big Brother, porque ele não age de acordo com ele age de acordo com que, digamos, a audiência acha O que o que grande irmão o espera que o que ele grande irmão faça. espera, né? Assim, e o mais Exatamente. louco, isso tem tudo a ver com o panóptico do Foucault, né? E o mais louco é que quem vai atualizar, né, o Foucault depois e tudo mais, o próprio Byung-Chul Han vai atualizar, ele fala que o panóptico foi introjetado, né, na psique de todo mundo. Então hoje, Cara, eu não sei o que é panóptico. Explica aí. panóptico é a ideia do pan, né, tudo, óptico, o olho que tudo vê, Ah, né? É o o olho que Big tudo vê. Brother, é o Big Senhor dos Brother. Anéis, o olho que tudo vê. O Sauron. Sauron, o Big É. Brother, essas coisas todas. Claro, gente, sinteticamente, tá? Só para avisar. E Para fins evidentemente, didáticos. aí tem um martelo moral, né? Tem um martelo moral que faz com que eu siga determinadas leis, regras, normas, etc. Só que o problema é que essas leis, regras, normas, que agora são pautadas pela mídia, né? E quem vai falar muito isso é o próprio Muniz Sodré, né? Foi mal, gente. Eu tô com sono. Quando eu tô com sono, minha função pensamento chega e aí eu começo a dar um monte de referência e às vezes, né, nem falo teoria com teoria. Mas enfim, a norma, né, vira mediatizada, e aí hoje a gente não anda mais na rua como a gente deveria andar, a gente anda de acordo com o andar em que foi estipulado, normatizado no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Dá para ver muito bem isso, olhando, né, para a maternidade hoje em dia. Gente, vocês não têm noção do quanto tem de dica de maternidade. Isso é uma sacanagem, cara. Porque tem assim, bilhões e bilhões de dicas de maternidade nas redes sociais que geram uma puta de uma confusão, uma competição gigante entre mãe, né, entre as mães. Mas vai procurar conteúdo de paternidade pra tu ver. É quase zero, pelo menos É aqui no mesmo, cara. Brasil. Né? É. Então, assim, a gente está perdido dos dois lados. De um lado em que a maternidade, né, é, tem um exagero comunicacional, um exagero de conteúdo, e um outro lado que tem uma escassez. Muito doido isso, né? Mas enfim, voltando, né? E aí, né, a mãe de primeira viagem que vai tentar sugar todas essas informações, né, das redes, ela vai introjetar esse panóptico. E aí ela vai espanar, velho. Igual a gente espana, igual qualquer um espana quando começa a trazer, né, essas leis mediatizantes para dentro de si, né?
É o Big Brother. Só que Aí agora precisa ser transparente o tempo inteiro, né? Você precisa mostrar o tempo todo o que você é, como você é, ou na verdade o que a persona é, né? Então é você isso fica lá, mesmo. que é a tal da sociedade da transparência que o Churran fala, mas tem uma coisa que eu estou explorando agora no doutorado, né? Que eu não trouxe ainda, acho que aqui, mas a ideia principal do meu trabalho é do fascismo algorítmico, né? Maneiro. E eu acho que eu já expliquei isso, mas o que está por trás do fascismo como sistema político e não do fascismo em si, né? Então eu estou indo para um outro lugar. Mas é isso, fica tudo determinado pela tela. Se está tudo determinado pelo outro, e se a gente não passa de força de trabalho, né? Que não trabalha por si, mas trabalha pelo outro, isso é o campo de concentração, né? Cara, Então a gente está preso em campo de concentração digital, que é o que eu brinco, né? eu tava num dia pessimista esses dias aí, né? Porque tem dias que eu tô mais otimista quanto à tecnologia e tem dia que eu tô mais pessimista. Eu gosto de balancear assim, né? De fazer essa harmonia, exatamente para poder ir para os extremos e talvez até capinar um caminho, um mato que ainda não foi capinado. E eu tava pensando exatamente nisso, assim, sabe, Zé? Cara, você já parou para pensar, historicamente falando agora? As pessoas entraram na internet, elas começaram a colocar conteúdo na internet e colocar conteúdo, colocar conteúdo, colocar conteúdo, colocar conteúdo, até que um cara chegou e falou assim: e se eu juntar tudo isso e colocar uma inteligência que faça as conexões nesses conteúdos que os outros colocaram? E aí ele transforma na inteligência artificial e vende essa inteligência artificial. Ou seja, né? Na verdade, a gente está pagando por uma coisa que a gente fez. É o que o cara lá que fala de guerra, né? Fala o tempo todo, né? O da dromocracia, né? Qual que é o nome desse cara? O vídeo? Polvilhou, né? Assim, É. no fundo, né? Tudo o que essas inteligências artificiais nos entregam é exatamente o que a gente entregou para a internet, só que de uma Ah, forma ordenada. Ou seja, tudo que a gente produz, né, para ganhar, na ilusão de ganhar visibilidade, compartilhamento, curtida, comentário e, eventualmente, né, nessa ilusão de tentar melhorar minha vida, na verdade, foi uma isca exatamente para essas grandes empresas, né? Pegarem todo esse conteúdo e venderem de novo para as pessoas, para elas concentrarem renda. Olha isso, cara. Que doideira. Aonde que a gente vai parar? No ah, fundo, a gente vai virar essa sociedade de inúteis mesmo, que o Harari fala, né? ah. Porque a gente O entregou que tudo. ia. E aí é muito louco, porque eu falo já sempre isso, né? Se a gente olhar para trás e buscar os caras lá da década de 50, por exemplo, né? São os caras que eu também uso no meu trabalho, são os caras que já falavam que isso estava acontecendo, né? Estava vindo acontecendo. O Adorno mesmo, quando ele fala da industrialização da cultura e da industrialização de torno, né? De tudo, o Adorno e o Horkheimer, né? É isso, sim. É esse processo que continua acontecendo de industrialização de absolutamente tudo. Só que, e vai tomando formas diferentes, né? Assim, que aí o Bill Schonhell vai mostrar pra gente hoje, quer dizer, mostrar não, né? Porque acho que a gente enxerga isso, alguns de nós enxerga isso, né? Como, como está disfarçado de singularidade, né? Assim, como isso, como esse fascismo e essa massificação hoje, na verdade, está disfarçado de eu sou especial, né? Tá disfarçado de eu sou singular, eu sou único. Tá disfarçado dessas bobagens que os caras ficam postando aí, né? E, pelo menos assim, você postar e saber disso é uma história. Eu também não sei o quanto isso é doente ou não, é outra história. Aí é outra coisa, né? Que desdobra, né? Mas pelo menos ter consciência, né? E lidar com a sombra do fenômeno de alguma maneira. A outra é simplesmente você cair num automatismo, né? Assim, e sair botando a tua vida inteira, tudo aquilo que você vive, não sei o quê, né? Assim, tudo aquilo mais uma vez não, né? Só aquilo E isso se que, 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 vasculariza que atrai para. curtidas e comentários. Então, isso se vasculariza não só para a maternidade, né? Mas, assim, por exemplo, uma coisa que eu percebo e vira e mexe cai no propaganda aqui. Melhore o número de seguidores da sua página. Tenha um canal no YouTube com tantos mil seguidores. Fiz 100 mil seguidores em um mês, sabe? Ou então aquelas Ah, coisas de venda aqui de afiliados também, sabe? Ah, eu estou fazendo 100 mil em um único mês. Entre outras coisas, né? Que na verdade eles falam isso para vender o curso deles, né?
E hoje a gente tem um levante de cursos muito grande, né? A gente tá. É curioso, né? Mas assim, as faculdades, pelo que eu tenho visto, elas estão perdendo espaço exatamente para esses cursos, né? Que o povo está fazendo para tentar ganhar dinheiro. São cursos mais rápidos, são cursos técnicos, práticos, né? E eu não sei onde isso vai parar. Vamos ver. Eu Bom, acho que tô é esse o ficando um tema, pouco, né? tô ficando um Fala aí, pouco Rafa. deprimido, assim, de ouvir vocês. Eu já ia perguntar agora, e agora? E aí, o que que a gente faz? O que que a O gente que a É, faz, gente faz Rafa? com essa merda, né? eu não Tá sei, contigo, né? homem. Eu não sei. A gente decidiu ter filho, então a gente tem que fazer alguma coisa por eles Olha, a gente tá enquanto é tempo. surfando no. A gente tá surfando nisso também, né? É, e assim, você que nos escuta, né, tem uma grande oportunidade de aprendizado que vai ser o Seminarium do Delirium, que está por vir, já tem data marcada, e estamos esperando você que está nos escutando aqui agora, Ai, que né? merda. Mas também, Peraí, perdão, diga, diga. terminei a Não, propaganda. Foi ou mas a não? gente tem, mas a gente também tem nossos grupos de estudos, né? Que será que Sim. não é entrar na Matrix não ser um dos agentes, mas ser um dos. Qual que é o nome do Neo? O que que ele é? Eu não sei, um rebelde? Ele é um babaca. Não, tô brincando. Babaca. É um babaca. Pronto. Caiu de gaiato na história toda, não sabe nem se ele é o escolhido ou não. Fica lá, não sei se sou eu. Ah, porra. Não, mas deixa eu falar sério, que tem isso a ver com o que o Léo tá trazendo, que é o seguinte. Eu acho que também já falei aqui, mas o conceito do Humberto Eco, ou seja, década de 80 e 90, de guerrilha semiológica. Claro que é uma visão, né? Ele fala da semiótica, porque é o campo dele, e a visão que ele tem, e a gente não precisa entrar nesse tipo de coisa. Então, mas eu acho que o conceito é interessante, a gente pode trazer para cá, né? E transformar isso talvez numa guerrilha simbólica ou numa guerrilha metafórica, não sei, né? Mas essa guerrilha, e a guerrilha é feita assim, a guerrilha é feita em grupos que se infiltram, que são pequenos e que vão lutando a partir do lado de cá e não do lado de lá, né? Assim, de dentro, quero dizer, né? Então, a gente precisa, de certa forma, invadir mesmo, entre aspas, aqui, eu estou usando uma imagem, invadir a casa das pessoas, invadir a cabeça das pessoas, né, como grupos, não só como indivíduos e como analistas, mas como grupos, para mudar a percepção do fenômeno. Né? Assim, porque o fenômeno em si, não sei se a gente consegue transformar. Então, ir lá colocar qualquer postagem no Instagram, se a gente não fizer um trabalho no receptor, não muda nada. Assim, se o receptor, se quem está recebendo a mensagem não se transformar, não muda nada, porque o cara vai ler aquilo mais uma vez, né, de acordo com o mainstream ou de acordo com, sei lá, né? Então precisa trabalhar no humano, não tem outro Cara, lugar. eu, eu tava passando esses dias no YouTube, e aí eu vou ler agora no meu canal de assinaturas. Hoje eu tô muito propaganda. Mas O eu vou Léo tá ler agora. Eu vou propagandista. dar duas aulas, né, no meu canal de assinatura sobre os parceiros invisíveis, né, do John Sanford. E eu tava passando no YouTube e eu vi um vídeo de uma moça explicando os parceiros invisíveis. E eu falei, olha que legal, vou ver. Aí eu cliquei lá e aí ela começou. Ânima, ânimos, eu acho muito interessante. E ela começou a se inflamar, gente. Se inflamar, ficar possuída, assim. Porque é isso que a gente tem que escutar. Ele traz o conceito lá do Jung de individuação, que tem tudo a ver com Olavo de Carvalho. Aí Puta depois, Genial, gente, vocês falam assim, pariu. ai, mas pô, genial. a mão do Rafa e do Zé estão muito pesadas sendo polícia. Mas, gente, às vezes é necessário, cara. Olha só, sabe? O próprio Humberto Eco fala, né, que tem que tomar muito cuidado com o que o povo fala na internet, né? Mas aí, quem ficou inflamado fui eu. A inflamação dela, né, me contagiou, não contra, né, o que ela tava falando de questões de gênero lá, assim. Não contra as questões de gênero, mas contra ela mesmo, assim, sabe? De, meu, é um paradoxo, porque se a gente não tá lá, se a gente não tá fazendo isso daqui agora, só vai ter ela. E aí, cara, né? Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui também é um trabalho
ela pode ter a visão dela? Até pode, né? Assim, evidentemente, se a gente for olhar epistemologicamente, tá errado, teoricamente tá errado e tudo mais. Mas existe a possibilidade dela estar lá, né? A internet permite essa possibilidade. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho social, pedagógico, político também, né? Não sei nem por que eu tô falando disso, mas assim, tô delirando aqui mesmo hoje. Desculpem. Hoje no grupo de sonhos a gente estava falando sobre isso, assim, engraçado como constelou. Eu ia até sugerir que a gente falasse sobre outra coisa, mas aí o Rafa trouxe o Big Brother aí a coisa constelou, né? É, e a gente estava falando sobre isso. Uma das coisas que eu disse é que é meio, talvez de novo seja um pouco de inflação aqui, mas a nossa missão é fazer criação de consciência. Esse é o papel fundamental do ego, né? Eu tenho brincado com essa imagem. O ego não é porra nenhuma. Exatamente porque ele não é porra nenhuma, é que ele pode ser qualquer coisa, né? Então, como o ego não é nada, ele pode se identificar com qualquer coisa. E Evidentemente. aí ele pode se identificar com o arquétipo paterno, materno, com o arquétipo do curador, do analista, do ditador. Ele pode se identificar com o arquétipo do fascista, essa identificação que acontece. Só que o ego precisa se desidentificar dessas figuras para fazer o que ele precisa fazer. Qual é a missão fundamental do ego? Criação de consciência. Eu até brinco assim, eu falo, em torno da criação de consciência, tudo que vem depois é perfumaria. Pode ser muito legal, mas assim, não é o fundamental. O fundamental é a criação de consciência. Está lá no Resposta J, né? É para isso que o indivíduo foi encarnado, né? O cara lá foi encarnado, né? O cara foi encarnado depois, né? O cara foi encarnado para fazer criação de consciência. Então, é o nosso papel fundamental. E aí eu acho que como terapeutas ou analistas da psicologia profunda, ou terapeuta junguiano, foda-se o nome que a gente vai dar para essa porra, é isso que a gente precisa fazer. Então, a guerrilha, talvez que eu estava brincando, é isso, é uma guerrilha de criação de consciência. Isso é uma guerrilha para a criação de consciência, né? Criadores E, de e criação de consciência, consciência não é a univos. ampliação de consciência usando as bagaças lá, que depois a gente podia até gravar um dele sobre isso, né? Que a gente já gravou, mas eu acho que vale a pena repetir, né? Mas, não sei, esse é o que eu penso, assim. Eu não O que acho que vocês seja acham aí? uma inflação do jeito que você está falando, exatamente porque a gente não obriga, né? Não tem nem como obrigar. Quem dera Ah, se inflação desse. nossa, você fala? Sabe, Inflação tipo, minha de falar, a é, minha missão é ser um guerrilheiro da criação da é, consciência. eu entendi que você Talvez estava seja falando uma identificação. que poderia ser uma inflação, você falou no começo, né? Que poderia ser uma inflação. Eu Isso, entendi que isso. era É. ser nossa inflação acreditar nisso. Mas acho que não, porque a gente não obriga também ninguém a vir aqui escutar o Delirium Quase, e né? né? Quase, quase eu brinco. Não, tô brincando, não obriga Então, não. assim, né? Mas, enfim, depois eu queria falar uma coisa sobre Big Brother, mas vamos escutar o Rafa, que ele tá muito quietinho. Ia tão E besteiro foi quando ele que falar. começou o tema aí. Só jogou e caiu fora. Não, mas é que vocês estão tão engajados aí que eu achei legal também. Eu fico aprendendo aqui ouvindo vocês. Mas eu, talvez, é, enquanto vocês falavam, uma coisa que me ocorreu aqui, mas talvez até um pouco mais trivial, que é no último sábado, Zé e eu tivemos um momento que eu achei legal, que a gente deu aula para a mesma turma, só que em momentos separados, por conta da quantidade de pessoas ali, de orientação de projeto. E sobrou um tempinho no final, a gente juntou as turmas e eu acho que metade foi embora e outra metade ficou por ali. E a gente fez uma ampliação lá com eles de diversas coisas, né? E é legal, né? Porque tava nós dois, a gente discorda de algumas coisas, aí isso também é legal porque ajuda a esse processo de fazer consciência, que eu acho que é legal a discordância nesse sentido. Mas um ponto que tem me chamado a atenção, que já apareceu para mim, mas aí logo eu bloqueio assim para o algoritmo esquecer de mim e dá certo, né? O algoritmo ele é inteligente nesse sentido. Então eu não recebo tanta coisa assim que algumas pessoas recebem, que é o tal do favorecimento do processo de individuação. E eu vejo que, quando eu comecei a olhar projetos de alunos assim, esse tesão que se tem nesse verbo favorecer o processo de individuação. E aí eu faço um contraponto enorme, assim, né, do jeito... Eu fiz a seguinte pergunta para a turma. Gente, ter braço, né, fisicamente falando, favorece o processo de individuação?
Aí o pessoal acha estranho, né? Que pergunta esquisita, né? Aí eu falo, tá, não ter braço favorece o processo de individuação? Aí o pessoal, puta, não sei, né? Dá um nó. A individuação, ela é um processo sim ou sim. A condição para você seguir o processo de individuação não tem a ver com favorecimento. O favorecimento, se a gente fosse pensar nessa ideia de favorecer, tem a ver com aquilo que o sujeito precisa. Então, se eu pego uma coisa assim, sei lá, jogar tarô favorece o processo de individuação? Ora, por fulano A, talvez favoreça, porque ele precisa do tarô. Para o fulano B, o processo de individuação dele sei lá, é caminhar na rua, fazer exercício, atividade física para não infartar. Então, assim, esse favorecimento, né? Então, quando eu falo assim, tal coisa favorece o processo de individuação, isso é relativo. Então, a pergunta é outra: quais são as imagens relacionadas a este movimento, a esta ação, a esta ferramenta, enfim, a este contexto, a esta prática, a esta espiritualidade, que corresponde às imagens da individuação? E aí, quando a gente olha para as redes sociais, como vocês estão falando aí de maneira brilhante, existe sempre um ímpeto ao pragmatismo. Então, eu preciso operacionalizar. Faça isso, 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 isso e isso, e você individua. Ou seja, e aí tá aí tudo bem, porque a rede social é terreno livre, cada um põe o que bem entender, mas aí talvez o que nos causa incômodo, ou pelo menos me causa incômodo, é fazer isso em nome da psicologia analítica. Eu não vou nem falar em nome do Jung, literalmente, mas em nome da psicologia analítica, né, da ciência psicológica desenvolvida por Jung e ampliada por diversos outros pensadores. Ô, Fazer em nome disso é uma expropriação. Então eu falo assim, cara, é uma teoria que eu tirei do meu nariz, para não usar outra palavra, e eu tô criando aqui um método. E aí eu já vi assim, Do cu, gente, Você queria falar do cu? do cu. Tá. Eu já Só vi assim, pensar, ter certeza, né? só para ter certeza. Só Me pra... mandaram, assim, eu gravei alguma coisa na rede social, criticando isso, e alguém até me mandou, assim, falando, cara, olha isso aqui, né? Eu não nem lembro quem que é, mas é uma pessoa que criou o método da individuação segundo as próprias experiências. Porra, legal, né? Ela não tá errada, mas também não tá certa, né? Porque talvez as experiências que ela teve estejam favorecendo o processo de individuação dela. Agora, o método da individuação segundo eu mesmo não ah, dá, né? Rafael, isso daí é inveja. ela, Faz logo esse ela, curso É, ela e tá individua identificada logo. com, ela tá identificada com o arquétipo da compaixão lá da Agora, Kuan Yin, né? Que ficou aqui para salvar o resto da humanidade. Olha que legal. a gente está identificado com o complexo da polícia eu mesmo, né? sou a lenda. Eu É, acho que a gente fala todo episódio sobre esse Do quê? povo. Sobre o quê? a gente tá Ei, tão mas espera aí. Deixa eu complexo falar de um negócio polícia do disso aí. pensamento. Fala. Que o Rafa falou, que aí, até a partir dessa aula, e hoje também rolou essa discussão, tem um erro conceitual na repetição automatizada, né, assim, clichê, da expressão processo de individuação. Tem um erro conceitual, né, assim, e que as pessoas, até hoje rolou isso também, assim, uma dificuldade de entender, quando o próprio Jung diz, na verdade, eu só estou trazendo o que ele fala, que o processo de individuação vai acontecer, que é o indivíduo queira, quer não, é a revelia do ego. Pode ser uma coisa interessante para o ego, ele compreender como é que isso rola e, né, fazer o tal do eixo ego-self e andar de acordo com isso, ou ser atropelado por isso. Assim, então vai rolar. Por isso que até eu volto lá na tradução da primeira frase de Memorações e Reflexões, né? A minha história é uma, né? A minha vida é uma história do inconsciente que se autorrealiza, né? Que é o jeito que eu tenho traduzido. Uma história do inconsciente que se autorrealiza. Ele se autorrealiza. Foda-se o ego. Foda-se. Assim, ou você está no processo criando consciência, tá nesse processo de maneira consciente, criando consciência no processo, aproveitando isso de alguma maneira. Isso não quer dizer que vai ser bacaninha, que vai ser gratiluz, é outra história. Né? Assim, é outra coisa que a gente tem que, né, desfazer, né, ou sei lá, né, desconstruir essa ideia de que vai ser bacaninha. E se não tiver, cara, a mutação acontece, ela vem, ela te atropela, ela vira assim, ela vem na forma de sintoma, ela vem na forma de um atropelo, ela vem, não tem o que fazer, né? Então, duas coisas que agora eu só lembro de uma. Ah, não, duas, é.
livro 5 tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, que tem tudo a ver com o que você está falando, Zé. É, para quem tem vontade, ou seja, prontidão para lidar com tudo isso que o Zé está falando, o destino conduz. Para quem não tem, o destino arrasta. Eu acho Ah, maravilhosa essa ótimo, frase, é sabe? isso aí. Ah, Agora, tem uma coisa, gente, que é muito importante a gente entender, que individuação é um conceito muito complicado. Eu vou dizer por que que ele é muito complicado. Ele é um conceito muito complicado porque para você entender individuação como um conceito consistente, ter uma visão consistente de individuação para o Jung, você precisa saber de alquimia. Se você não souber de alquimia, você vai pegar frases muito sintéticas. Não que o Jung não faça frases sintéticas em alguns lugares. Desenvolvimento da personalidade ele vai fazer. Mas a gente tem que entender que o Jung fez um livro de individuação que, se eu não me engano, é o Estudos Alquímicos. É esse mesmo, né? A Cor de Terra, né? E aquilo lá é o processo de individuação. Então, assim, é, a imagem do processo de individuação, ela não está ligada, por exemplo, a essa ideia do gratiluz e de eu assumir a minha sombra e gostar disso, porque isso é uma outra coisa, né? Assim, essa falsa sombra que eu coloco, mas na verdade é mais persona do que sombra, né? Não, é um processo alquímico, é um processo de nigredo, putrefátio, né? É um processo de albedo, é um processo de rubedo, né? O que que eu quero dizer com isso? É uma transformação da matéria como um todo. Não é, não é só transformar a persona, minha máscara, entendeu? A gente tá lendo, né, Zé, o Estudos Alquímicos, e é. isso fica muito claro, cara, sabe? É tacar fogo, é entrar num vaso, é deixar decantar, não é uma coisa simples, assim. Eu tô colocando como a metáfora que o Jung coloca, mas não é simples. Então, assim, para entender mesmo individuação como um todo, você tem que ter uma base do que o Jung, pelo menos, de como o Jung, pelo menos, estudou alquimia, né? Para entender o conceito de individuação do Jung, sabe? Ah, gente, eu sei que muitas pessoas devem estar me escutando e falando, pô, quer dizer que eu não vou entender? Não, você vai entender se você ler lá a síntese. Mas se você quiser mergulhar no conceito, é importante que se mergulhe na alquimia, tá? Não sei se vai entender. Porque eu sou polícia do pensamento, agora para usar a expressão que o Rafa trouxe. Filha Então, da eu puta. só posso, eu só posso dizer isso, né? Assim, eu não sei se você vai entender ou Talvez. não. Vai lá e lê, e é Não, isso. Eu não sei se eu entendi. então, isso que eu ia falar, né? Assim, eu não sei nem se eu entendi, né? Mas é isso, né? Assim. Só tô falando que, gente, não é uma coisa simples, é claro que dá para resumir em uma frase, mas assim, tem muitos compartimentos, é zipado essas frases, né, que o Jung traz de individuação. Então, mas isso aí, né? Conectando isso com o que o Rafa estava falando. Então, eu acho que tem esse erro conceitual. Então, a galera sai querendo falar de processo de individuação, confundindo isso com isso aí, com esse movimento de, sei lá, o segredo. Lembra do segredo? Desse Então, livro? é Essa O isso porra ficou livro. mesmo. famosa? É, parece que é o Ah, segredo, assim. Ai, eu o vi o processo de filme. individuação. Eu vi também, eu lembro na época eu assisti esse É negócio. porque quando tem muita gente que confunde o processo de individuação com a ideia do processo de individualização, né? O processo de individualização, ele está centrado no ego, né? O processo de individuação, ele está centrado no self, mas não significa que seja do self. O processo de individuação é do ego que vai de encontro ao self, né? Agora, o processo de individualização é o ego que talvez vai de encontro à persona ou vai de encontro aos desejos egóicos que ele tem ao longo da vida, né? E Léo, só aí pra isso, ser o chato, é o diga, ego que vai ao Ah, encontro, ao Léo. encontro. O que que eu falei? De de encontro encontro. Como é que é? Tô zoando. ao encontro. Tá O bom. gato ou o Kiko? O gato e o Peço Kiko. perdão, Beleza. gente, ao encontro, tá bom? É. É. De encontro ficou meio estranho mesmo, agora pensando aqui. O de encontro é chocar e ao encontro é Ah, encontrar. você sabe que já me corrigiram isso na internet? E olha que doido, né? Porque eu falo de encontro, mas é como se fosse ao encontro. Sorte que vocês É. vocês Mas vocês o entenderam. Val fala uma, né? Ele fala isso, ele fala.
que as possibilidades são ir de encontro à sombra ou ir ao encontro da sombra. Ah, legal, ó, Então, tô assim, a gente tem aprendendo. essas duas possibilidades. Você escolhe aí qual vai ser a tua, né? Vai de encontro ou vai ao encontro? E se for de desencontro? Aff, Maria. Tô brincando. Como é? Como é que fica? Não sei também. Mas Bom, muito obrigado por corrigir meu português, viu? E agora eu tenho uma questão pra vocês. manda. Já que a gente tá falando de Big Brother, uma vez me indagaram. Aliás, Não, não. me, Já desej- respondi, já. me desejaram. Falaram Tô assim, brincando, fala aí. que vontade de colocar todos vocês, analistas junguianos, num Big Brother Brasil. O que vocês acham que sairia de lá? Eu sairia de lá. Vo- Desisto. É, tipo, Se você Cara, coloca 20 junguianos numa casa para conviver por 4 meses, o que será que acontece? ah, depende se eu pudesse ter um espaço bom, assim, de não convívio, assim, eu tô lá. Mas mas eu tô no meu quarto lendo. Eu não sei. Aí rola, né? Aí é legal, não é bacana? Tá todo mundo, cada um num canto fazendo mandala, né? Os 4 meses que não tá aguentando mais. É, né, cara? Cara, a gente tem que lembrar que nós somos pessoas que nem todo mundo. Todo mundo tem É isso sombra, mesmo. todo mundo projeta, né? Agora, é, sei lá, que um analista junguiano ia cheirar de um Big Brother também, pelo amor de Deus? Enfim. Foi Agora, só desejo de um. alguém que me falou no Instagram um dia. Não sei por quê. Entra lá. É, só para conceituar também, né? O termo polícia do pensamento também do 1984, lá do Grande Irmão, do George Orwell. O cara era um gênio, né? Porque, se eu não me engano, ele escreveu esse livro em 1950, e se referindo a uma sociedade que se passava em 1984. Puta, o cara errou só por poucos anos, assim, né? Errou por sei lá, uns 20 anos, né? Pensando na chegada na internet. Não tô falando do programa Big Brother, isso é uma bobagem, mas pensando na internet, essa leitura do algoritmo que tá o tempo todo. A gente tava lá em casa no último fim de semana, né? Conversando sobre gravidez, não sei o que lá. E aí uma amiga nossa que não tá grávida, que a priori não quer ter filho right away, assim, né? Agora, né? No dia seguinte, ela mandou uma mensagem pra Clau. Clau, você não acredita, cara? O celular começou a mandar propaganda pra mim de clínica de fertilização, de não sei o quê. Cara, é, o, algo- Cacete, velho. ô, o, algo- ô, o algoritmo ô, escuta, né? Grande ah, irmão, Big Achei que Brother, ela né? ia falar, tô grávida, imagina. Rafa, e é isso aí, né, que eu estava falando lá, essa década aí parece que, pô, pelo menos é o contato que a gente tem, né? Talvez tenha vindo de antes, mas esses autores da década de 50, que eu estava falando do campo acadêmico, mas que eu acho que é a mesma coisa no campo da literatura, né? Do romance, da ficção. Tipo, se a gente olhar para o que Kafka, eu sempre falo isso do Kafka, cara, parece que a gente vive num mundo kafkaniano, né? Assim, eu brinco com o tempo inteiro que eu falo, meu WhatsApp é um livro do Kafka. Assim, se eu entro nele, eu não saio nunca mais de lá. Assim. Eu não Cara, encontro a saída daquele lugar. eu vou falar pra você, cara. Eu acho muito chato ler Franz Kafka, confesso. Ah, Eu eu li adoro dois, ele. só li a Metamorfose e o Processo. Eu não tô falando que o conteúdo é ruim. Uma coisa, outra coisa. Mas assim, cara, é chato, assim. Ele expulsa. Na verdade, você fala assim, eu fico preso lá dentro. No meu caso, é o contrário. Ele me expulsa da leitura. Fala, nossa, Não, cara. porra, mas depende da imagem, né, cara? É isso Ó, que eu Não, tô não, querendo dizer. eu Você entendi. mas entende, né? esses dois são até Entendi. light perto do O Castelo. Nossa, o O Castelo é Castelo do caralho. Eu arrasta, acho do velho. caralho. Você fica É, você se arrasta com ele, assim, impressionante. Ah, não, eu então eu vou acho. ler, vou demorar muitos anos pra ler, sério. Eu tô afim mais de ler Dostoiévski, Ai, que chique. Que também é legal. Mas espera aí, para não perder a ideia. Então, assim, né? O Heidegger, o Pasolini, o Kafka, quem você falou aí? O George Orwell, né? Assim, esses caras, cara, ele parece que eles estavam intuitivamente descrevendo o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, é, essa loucura, né? Tem o Aldous Huxley, né, com Ah, ele Admirável também é. Novo.
E dá pra gente pensar em alguns filmes também. Puta, cara, pra mim um filme que pra mim tá entre os meus prediletos, é que é difícil assim falar uma hierarquia de prediletos, mas com certeza tá entre eles é o Laranja Mecânica do Kubrick. Que é baseado num livro também, né? Eu não li o livro, só vi o filme. Então não vou lembrar o nome do autor do livro. É porque é muito louco, né? A gente acha que não, que as coisas não estão interligadas, né? Mas assim, se você for olhar no big picture, né? Ou seja, no uma coisa mais ampla, você vai ver, por exemplo, que o telégrafo foi inventado em pontos do mundo ao mesmo tempo, né? Por pessoas que não se comunicavam. Telefone, o avião, né? E até hoje tem brigas, né? De quem que inventou o quê, né? Foi um século muito efervescente, né? Nesses períodos aí passados. Ó, o E avião quem inventou foi os irmãos Wright, tá? Se alguém quer defender o Santos Dumont, foram os irmãos Eu não Wright. acho. então, Eu não acho, não. então, Porque né? eles não decolaram, eles foram É, lançados. eles eles Bom, planaram. Aí, ó, tá vendo? Eles Refutado. foram, eles foram não, mas lançados por um elástico gigante. Foi é, isso que eles fizeram. foi antes do Santos Eles Dumont, e o Santos eles Dumont realmente. inventaram o estilingue é, maior do mundo e tá tudo mas tem, certo. mas tem uma outra coisa. O, San- quem, a visão que Caraca, eu tá tenho, o vendo? Santos O cara Dumont, constelou no quem inventou o quê? Eu tô tentando quem, falar quem, aqui, cacete. ó, quem E não inventou o é avião foi o isso. Osborne Wright, mas o pai da aviação é o Santos Dumont, tá? São Ah, tá coisas. bom. Tá bom, tá Tá bom. bom. Fala Ah, aí, Léo, continua. O Léo estava falando da erupção arquetípica isso, é Ah, isso do mas eu mesmo. tema. quis É falar do isso que o Que avião Léo bom, porque eu adoro o que Santos bom que você Dumont, falou, só porque eu já vi. tinha até esquecido. E Porque é isso, porque é uma erupção artística, tá lá no Oppenheimer, né, cara? Se não fosse ele chegar é, primeiro, os caras iam chegar primeiro na porra da bomba atômica. Então, assim, alguém ia chegar do jeito que aconteceu. Todo mundo chegou, né? É a brincadeira que a gente faz na academia, a gente já falou, acho que isso aqui também, não é? Que é assim, se você teve uma grande ideia, corre e publica, porque tem pelo menos mais 9 pessoas pensando a mesma coisa que você. E exatamente, você cara. não conhece essas pessoas, porque é isso, é arquetípico. Cara, a gente se Cara, acha exclusivo, mas não é. na hora que eu lancei meu livro do Contágio Psíquico, eu comecei a ver um monte de livros de contágio psíquico no mundo, sabe? Eu falei, que merda, me confiaram. E não, né? Claro que não. Foi o contágio psíquico, né? É a erupção arquetípica, que na verdade é um pedido do inconsciente para realização, e algumas pessoas vão realizar, né? E é isso, né? Não tem jeito. É um movimento que é maior que a gente, né? É um movimento que eu gosto de lembrar que ele aparece como uma imagem arquetípica na Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela é uma guerra entre humanos, né? Que durou 30 anos, não lembro agora, acho que é 30 anos, mas que, na verdade, para os deuses deve ter sido 30 minutos. Porque tudo começa por causa de uma maçã que era para mais bela. E três deusas chegou e falou: "Não, é para mim, porque eu sou a mais bela." Essa discussãozinha delas, de ser a mais bela, gerou a Guerra de Troia. Entendeu? Ou seja, a irrupção arquetípica, ela acontece, bicho. Então é melhor a gente ou tomar consciência e ser conduzido, ou ser arrastado, né? Não... E é isso. É isso. É, e, de novo, a questão do processo de individuação, né? Assim, quero voltar nisso, porque a história da individuação gratiluz. Porque, por exemplo, né? Parece que porque o cara morreu de um jeito muito absurdo ou muito jovem, ele não passou pelo processo de individuação ou não individuou, sei lá. Isso é uma bobagem, né? Assim, porque se ele cumpriu o papel arquetípico dele, ele sofreu o processo de individuação, né? Porque, mais uma vez, ele vai sofrer esse processo, não tem o que fazer, né? Então tem essa romantização, né? O exemplo que eu sempre dou são esses caras que morrem muito cedo, tipo, eu já falei disso aqui também, que o Elvis é um grande exemplo. É assim, ele sofre como objeto de depósito de uma projeção coletiva, arquetípica, de uma sexualidade que estava negada, principalmente na mulher, mas que era uma sexualidade do feminino como um todo, né? Tanto que muitos homens vão fazer a projeção também, né? Aí surge um cara se rebolando todo, acontece a projeção, ele recebe, ele vira um objeto de depósito dessa projeção arquetípica, ele cumpre um papel, né? Ele cumpre um papel no drama, né? Porque ele ajuda nesse processo de libertação da sexualidade, do jeito dele lá, né?
como outras tantas pessoas fizeram, mas estou falando especificamente dele. E aí o ego não dá conta, obviamente. Com 40 e tantos anos de idade, ele morre, o coração dele explode, porque o ego não dá conta de ser um arquétipo. Mas nada disso quer dizer que ele não tenha sofrido ou vivido o processo de individuação, né? Ô Zé, faz essa mesma análise aí do Michael Jackson. O Michael Jackson, cara, eu acho que aí tinha que chamar o Val, né? Porque ele faz uma. A análise do Val é foda, mas eu acho que o Michael A Jackson ele tem análise dele, quando ele faz a análise fases, até né? dos álbuns, assim, é muito legal, né? É muito legal. Eu não É, vou lembrar os detalhes, não, né? o Mas Michael ele tem Jackson, fases, né? ele tem aquela fase lá dos zumbis, né? Que parece que tem uma certa libertação ali da família, né? Mas depois parece que no final, né? Parece que ele vai se drogar mesmo e é isso aí, né? Ele não aguentou, né? Não dá Talvez conta. Antes seguir. disso, entre vários outros, mas ali tem o arquétipo do Puer, né? Assim, então a criança que todo mundo queria ser e que não tinha coragem de se assumir, projetada nele. Aí depois a sombra, o monstro que todo mundo queria ser e não tinha coragem de assumir, projetado nele, né? Unbad, né? O álbum Bad. É, Pô, Aí depois vem o eu Black não or é isso. White. tinha que estudar o Michael Jackson pra falar dele, porque eu não lembro agora. É legal. Também o O Ayrton próprio David Senna. Bowie, né? Assim, o Ayrton Senna, o David Bowie, quando ele vai trocando, né? Assim, de certa forma, apesar de ser praticamente Hermes o tempo inteiro, né? Assim, e eu falo do David Bowie exatamente porque é a mesma coisa, né? Assim, ele desenvolve um câncer e morre com 50, se não me engano, 40 e pouco, 50, né? Mais uma vez também porque o corpo não dá conta, o ego não dá Pô, conta de ser um deus, né? Assim, mas quem disse que isso não é processo de individuação, né? Quem sou eu para dizer que não, né? vocês sabem que tem um vídeo, se eu não me engano, é do Valdemar falando do David Bowie e do Hermes no Ele YouTube? deu uma palestra. É, dos Os Homens e os Deuses com a galera da Unip e da PUC. Eu estava É. lá. Muito doido. Últimas palavras, Rafael Souza. Obrigado. Nossa. Ah, boa. Vamos nessa. Hoje eu preciso ir aqui falar com o Manu e daqui a pouco eu vou começar a atender. Se cuidem, gente. Um beijo pra Tchau. vocês. Até semana que vem. Beijo. Valeu.